Olá, boa noite você que nos acompanha em mais uma live do Cindy Lojas. Hoje com um convidado muito especial, que o nosso presidente, senhor José Carlos Loureiro, vai fazer a chamada. Antes disso, só para informá-los que estamos disponíveis online, todas as nossas mídias digitais, tanto em YouTube, Facebook e Instagram, e também para quem não tem acesso às plataformas, nosso portal de comunicação está disponível para a transmissão simultânea ao vivo. Presidente Loureiro, chamo você para participar da live e fazer a chamada ao nosso convidado. Olá, boa tarde a todos, obrigado por todos que estão assistindo a live aí do Cindy Lojas, né? O Cindy Lojas está muito preocupado aí com essa retomada do comércio, indústria, então a gente pediu para o nosso convidado especial hoje para dar um parecer do Estado. Então eu vou contar um pouco do nosso convidado especial, o Darcy Piana. O Darcy Piana nasceu em Carazinho, é gaúcho, tia? Mas radicou-se no Paraná. É economista formado pela PUC Paraná e em Ciências Contábeis pela UFPR. Foi superintendente da Companhia de Financiamento da Produção, CONAB, no Paraná. Presidente do Paraná Clube, que jogou bastante com o nosso operário aqui, né, presidente? Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Veículos, Peças e Acessórios do Paraná. Fundador e o primeiro presidente do Sincocred, Cooperativa de Crédito do Cinco Peças Paraná. Presidente do Conselho do Paraná Cidade. Presidente do Sistema FEComércio Sesc-Senac desde 2004. Foi eleito vice-governador do Paraná em 2018. E também presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Paraná e vice-presidente da CNC. Ocupa a cadeira 29 da Academia Paranaense de Letras. Seja bem-vindo à nossa live, nosso vice-governador Darcy Piana, presidente da FEComércio Paraná. Boa noite, Loureiro, nosso presidente do Cindy Lojas de Ponta Grossa. Boa noite, Rafael, a todos aqueles que nos acompanham. É uma alegria participar com vocês nessa live, principalmente no fim de tarde de uma quinta-feira, cujo trabalho vem desde manhã, 7h30 da manhã, com secretários, com todo esse pessoal que nos ajuda aqui na construção de um plano de retomada da economia do Paraná pós-pandemia. Então, nós estamos trabalhando muito e agora é a hora da gente conversar um pouco para trocar ideias a respeito do nosso Paraná. Estou aqui à disposição de vocês. Primeiro, vocês sabem do apreço que eu tenho com a cidade de Ponta Grossa, com os Campos Gerais, daquilo que a gente já fez aí, daquilo que a gente já recebe de carinho com todos aqueles amigos que eu tenho aí, e do que a gente pensa pela grandeza do nosso Paraná e da onde Ponta Grossa e região não pode ficar fora, até porque faz parte da nossa história e é a nossa Ponta Grossa aí, com toda a sua estrutura que tem aí, tem muito a ajudar o nosso Paraná e principalmente ajudar agora nessa recuperação da economia do estado do Paraná. Estou aqui à disposição de vocês, com muita alegria. Obrigado, presidente Darcy Piana. Eu imagino que o senhor já deve ser, acho que a terceira ou quarta participação do senhor hoje pela internet, o senhor deve, né? Que deve ser bem complicado, né? Eu quero, antes de começar aí a primeira pergunta, Rafael, nos bastidores aqui temos o Felipe Matheus Rodrigues, ele é o nosso apoio técnico, que fica escondidinho, mas está aqui com a gente. Rafael, vamos para a primeira pergunta aí para o nosso vice-governador aí. Vamos lá, presidente. Então, a primeira pergunta que foi enviada para nós anteriormente, devido aos e-mails, enfim, às mídias sociais, é como será a retomada do comércio pós-pandemia e, principalmente, como isso é visto no nosso estado do Paraná. O Rafael, você me mandou um texto agora há pouco, e a primeira pergunta e a segunda, veja bem, ele me mandou agora. Eu devia ter mandado isso 2 dias antes para a gente poder fazer uma avaliação, mas isso faz parte. A gente não tem preocupação nenhuma. Eu queria brincar com vocês aqui, que diz o Maluf, quando entrevistado por um repórter, se ele não soubesse a resposta ou não queria responder, ele trocava de assunto. E o repórter voltava na mesma pergunta para insistir e contava outra história e dava outra resposta. Então, aquilo que eu não puder responder, eu vou tentar... Mas, de qualquer maneira, eu queria dizer para vocês o seguinte, são 2 coisas distintas.
abertura do comércio, e abertura de shopping, abertura de restaurante, etc. e tal, muitas vezes é interpretado como uma forma de uma abertura da economia de um todo. Não tem nada a ver com isso. São coisas distintas e a abertura do comércio, a abertura do shopping, a abertura de supermercado, tudo isso são coisas isoladas dentro da economia. Um plano de retomada da economia do Paraná é uma coisa muito mais ampla, que envolve o governo do Estado, toda a iniciativa privada, de uma coisa muito mais complexa e muito mais ampla. Eu gostaria de fixar, Rafael, em cima desse trabalho que nós estamos fazendo, nesse plano de retomada. O nosso governador, Ratinho Júnior, preocupado com a história do Paraná, com toda a evolução da nossa economia do Paraná, me chamou um dia desses e pediu para que eu liderasse esse novo plano de abertura da nossa economia. Em princípio, ficou decidido que seria um comitê, junto com o Valdemar, que é o nosso secretário de planejamento, junto com o Renê, que é o nosso secretário de finanças, junto com o Wilson Bley, do BRDE, com o Heraldo da Fomento, junto com o Bequim, que é da Paraná Invest, junto com o Raul, que é da PGE, e outras estruturas que nós temos dentro do Estado, criado um comitê para tratar desse assunto. E esse assunto é desdobrado em 3 situações distintas. Nós temos a área social e nós temos a área de planejamento junto com esse processo todo. Então, montado toda essa estrutura, nós estamos recebendo, em média, 2 secretários de manhã, 2 secretários à tarde, em reuniões de 1 hora, 1h30, às vezes até 2 horas, depende do tamanho da secretaria, para analisar o planejamento do Estado, que já existe, que está aí aplicado, que já passou pela Assembleia, e esse novo plano, vocês todos sabem, que da queda da economia, da queda da receita do governo do Estado, nós estamos tendo aí uma queda de 700, 800 milhões por mês, ou seja, nós imaginamos aí uma queda final aí de 3,5 a 4 bilhões de reais até o final do ano. Isso não pode continuar com o planejamento do jeito que ele vinha. Então, a gente tem que rever todos os números, tudo aquilo que estava planejado, que isso foi feito ainda em outubro, antes de assumirmos o governo do Estado, e que a gente tem que agora ajustar isso de acordo com a realidade atual. Então, partindo desse princípio, a gente está conversando com todos os secretários, com todas as autarquias do Estado, Sanepar, Copel, Compagás e outros órgãos que assessoram o processo do Estado, para que a gente tenha uma ideia de cada secretário do que ele pode, primeiro, cortar de despesa, segundo, de prioridades da sua pasta que não pode ser deixado de cumprir, e daquilo que seria o ideal para o Estado fazer num momento como esse. Então, feito isso tudo, a gente vai juntar todas as secretarias, juntando todos os recursos que nós temos, tanto daqueles do Estado, como dos empréstimos que estão negociados, do Banco Mundial, do BIRD, do BNDES, da Caixa Econômica, Banco do Brasil, de bancos privados, juntando tudo isso e daí planejarmos um novo investimento numa nova modalidade dentro de algumas regras que são fundamentais a pedido do nosso governador. Que a gente analisasse isso e procurasse destinar esses recursos principalmente para setores da economia que pudessem dar o maior volume de mão de obra possível com os poucos recursos que nós temos. Então, a gente tem isso como um princípio e estamos trabalhando em cima desse planejamento que está faltando 2 ou 3 secretarias para terminar isso tudo, e daí vamos compilar tudo isso, vamos discutir entre nós aqui, depois levar ao governador
para que ele possa fazer uma avaliação disso tudo e depois ser anunciado esse processo todo. Eu queria dar alguns exemplos do que a gente está imaginando fazer. Por exemplo, se está programado hoje para fazer 30 escolas novas, que essas 30 escolas novas vão utilizar, digamos assim, 2.000 pessoas ou 1.000 pessoas funcionários. Que tal se nós fizéssemos 1.000, 1.200 reformas das escolas em todo o estado do Paraná? Quanta mão de obra nós utilizaríamos? Provavelmente 10 ou 12 mil. Então, a opção é para fazer aquilo que é necessário, que precisa, e fazer isso nesse momento, utilizando aqueles recursos para utilizar com o maior volume de mão de obra possível. Então, a questão de casa popular. Quer dizer, usa-se muita mão de obra, tem recursos, quer dizer, a gente pode fazer isso espalhado em todo o Paraná para poder utilizar a mão de obra em todo o estado do Paraná, quer dizer, fazer um volume que seja condizente com os recursos que a gente tem, com os recursos que são disponibilizados pelo sistema financeiro nacional, com a Caixa Econômica principalmente, que a gente possa utilizar a mão de obra. Rodovias, a melhoria do Porto de Paranaguá, que estão já em andamento, que a gente vai fazer com que o nosso porto cresceu, inclusive de janeiro até agora, aumentou 31,5% de sua exportação, ou seja, batendo o recorde todo mês, mesmo com a pandemia que aí está. Então, todo esse projeto está sendo avaliado em situações distintas, para não me alongar muito nessa história toda, mas que ele venha em consonância com a necessidade do governo do estado do Paraná e principalmente com as necessidades e os recursos que nós temos. E o mais importante disso tudo é lembrar que, além daquilo que nós estamos conversando internamente no estado, com os secretários, com todo o nosso pessoal de retaguarda, nós estamos buscando a iniciativa privada, o nosso G7, empresários que não fazem parte desse processo, mas que são importantes e relevantes no Paraná, para que eles também possam dar opinião do que a iniciativa privada pode fazer para ajudar o Estado num momento como esse de investimento e utilização de mão de obra. Eu queria dizer o seguinte, além disso tudo, os 24 bilhões que já foram assinados no primeiro ano do nosso mandato, a gente está ligando para todas essas empresas e reconferindo as aplicações. Nenhum deles desistiu. Alguns estão falando que não vão aplicar 100% daquilo que está no nosso acordo, mas que vão iniciar a obra, que vão aplicar 60%, 70% em função do momento que o país e o mundo inteiro se encontram. E o mais importante é lembrar a todos o seguinte, que mesmo com a pandemia, em função da estrutura do nosso Estado, em função da economia, em função do planejamento mesmo com a pandemia, da questão da saúde, da manutenção desse equilíbrio que o nosso secretário de Saúde tem feito, de todo esse entendimento que as pessoas do Paraná estão ajudando a manter esse equilíbrio aí que está melhor do que a maioria dos estados brasileiros, já empresários de outros países e mesmo de dentro do país estão chegando para fazer investimentos aqui no Paraná. Nós temos aí em torno de 7 a 9 bilhões de novos negócios. Ontem, inclusive, foi assinado um compromisso com a empresa que vai se instalar ali em Rolândia, de 390 milhões, não vou citar nem o nome da empresa, nem o produto, mas que vai aplicar esses recursos para fazer exportação. Praticamente 95% dos produtos que ali serão produzidos utilizando produtos aqui do Paraná, para que a gente possa ter. Então, isso é um exemplo de tudo aquilo que está sendo feito, dessa segurança que as empresas estão tendo para aplicar os recursos aqui no Paraná. Então, esse planejamento que está sendo feito tem um critério, tem muita responsabilidade, tem o apoio da iniciativa privada para que a gente possa errar menos e principalmente, analisando o todo do estado do Paraná, para que a gente não deixe uma região ou outra de fora desse processo, desses análises todos. Então, tudo isso virá em detrimento
desse crescimento que nós precisamos que aconteça logo depois. Então, a gente imagina que no final de julho a gente já tem aí uma redução bastante considerável dessa pandemia e que o mês de agosto a gente começa a ter um início de crescimento e provavelmente esse plano será lançado um pouco antes ou logo no início desse mês de agosto e que a gente, então, daí possa ter toda a estrutura do Estado voltada para esse segmento, que são alinhados com todas as secretarias e todos ao mesmo tempo, e que a gente possa, então, dar esse upgrade na economia do Paraná. Eu quero lembrar aqui de que nós temos problemas seríssimos pela frente. Eu sou do comércio, sou presidente da Federação do Comércio também, igual o nosso Loureiro, que é o presidente do Sindilógias de Ponta Grossa, sabe muito bem do que eu vou dizer agora. Nós vamos ter uma queda substancial, nós não vamos voltar na hora que abrir todo o comércio em horário normal, com toda a estrutura voltando a funcionar. A doença não vai desaparecer imediato, quer dizer, ela vai continuar até que a gente não tenha uma vacina. E essa vacina a gente não pode esquecer. Por mais eficiente que ela seja, não vai conseguir ter 7, 8 bilhões de vacina para o mundo inteiro simultâneo. Então, nós vamos ter que nos adaptar num volume, vamos esperar que a nossa iniciativa governamental do governo federal, com a sua força, possa convencer o país que produzia essa vacina a colocar parte dessa produção que seja destinada ao Brasil e que a gente possa, com isso, começar a dar essa estrutura necessária de segurança para que a gente possa fazer o trabalho sem nenhuma interrupção. Mas, de qualquer maneira, o comércio e a indústria e a produção não será mais do mesmo tamanho que nós temos hoje. E eu vou tentar explicar muito simploriamente, mas que é fundamental a gente ter isso como ponto de princípio de raciocínio. Muita gente já perdeu o emprego. Muita gente foi reduzido o salário, 25%, 50%, em alguns casos até 75%, dando os 90 dias de redução e mais uma garantia de emprego mais 90 dias. Terminados esses 90 dias, que deve chegar lá no final do ano, muita gente dessas pessoas que hoje não foram mandadas embora vão ser mandadas embora, porque o volume de negócios não será igual ao que nós tínhamos. E outro grande fator que existe por aí, isso funciona assim no mundo inteiro. Eu tenho um funcionário que ganha 20 mil reais por mês, o meu concorrente tem outro que ganha 20 mil, 18 mil, 22, e assim por diante. Eu vou mandar embora o meu cacique de 20 e vou contratar outro cacique de 10. Isso é uma consequência de várias empresas, todo mundo fazendo a mesma enxugamento de despesa. Isso vai diminuir os recursos disponíveis no mercado para gastar. E vai gastar onde? No turismo, no comércio, e o comércio vai fazer pedido para a indústria vai pedir para a matéria-prima e vai voltar ao ciclo vicioso da economia, que é fundamental. Como vai ter menos dinheiro, nós vamos vender menos, vamos pedir menos para a indústria vai pedir menos para a matéria-prima, vai gerar menos impostos, os estados vão ter e o país vão ter menos recursos para fazer investimentos necessários, quer dizer, isso tudo vai trazer economia com 20, 30, quem sabe um pouquinho mais, um pouquinho menos, de redução de todos os negócios, de toda a estrutura. Então, isso está muito mais do que consciente que nós vamos ter que enfrentar isso e o mundo inteiro vai enfrentar isso. Não será só o Brasil, não será só o Paraná, será o mundo inteiro que vai ter os mesmos problemas. Quer dizer, então, com aqueles recursos que aquele país tem, vai ser aplicado no seu país para poder resolver os problemas da sua economia regional. Vai reduzir compra do exterior, nós vamos vender menos do que já vendíamos, talvez o agronegócio, em função da necessidade de alimentação, é o único que possa crescer. Eu tenho dúvidas com relação a minérios, por exemplo, que seria outro grande segmento da economia de exportação, porque provavelmente os investimentos dos outros países vão estar também da mesma forma com que nós estamos aqui, um pouco mais, um pouco menos. Então,
tudo isso somado nos mostra de que nós vamos ter uma economia encolhida, e que a gente vai ter isso, uma visão melhor a partir de março, abril, maio do ano que vem, 2021, que daí, então, já com os investimentos que nós temos aqui, o Paraná talvez seja o que menos vai sofrer, um dos que menos vai sofrer nesse país, até pela situação que ele tem, que tem estados que não têm o que nós temos hoje, que não está exportando, porque a economia do agronegócio está ajudando várias regiões do Paraná a se manter praticamente normal com a sua economia, e os estados que não têm nada disso. Quer dizer, agora isso é o país, isso é a circunstância do país inteiro, porque se nós vamos produzir aqui e não tiverem dinheiro lá no outro estado para comprar aquilo que a gente produz aqui, nós não vamos vender. Quer dizer, então, tudo isso somado nos dá uma diretiva de que a gente vai ter uma redução, que nós vamos ter que suportar isso, reduzindo o custo, cortando despesa, fazendo tudo aquilo que nós sabemos fazer, porque nós vivemos em crise. Nós temos aí 3 ou 4 anos de intervalo de um ou outro, e eu vou responder aqui para todos que estão me ouvindo. O meu velho pai, e eu era criança quando vi, ele dizia assim, eu nasci em crise e vou morrer em crise. E não é diferente hoje. Nós tivemos aí 4, 5, 6 anos de um relativo crescimento, depois tivemos de novo, estávamos começando a crescer de novo e agora fomos tolhidos por um processo desse extraordinariamente maligno no mundo inteiro, principalmente na questão da saúde, que está arrastando toda a estrutura econômica junto. Quer dizer, então, os juros da iniciativa privada vai subir, os bancos não vão acreditar que as empresas vão sair, estão cortando a possibilidade de empréstimos, e os governos, com seus bancos, como o nosso caso do BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, não vão ter recursos suficientes para suportar toda a necessidade financeira que as nossas empresas vão precisar, e com isso tudo a gente vai perecer, vai ter dificuldades e muita gente vai desaparecer. Então a gente tem que somar tudo isso, e eu queria dizer que desse plano que nós estamos fazendo aqui com o governo, ele está envolvido em redução de coisas que nós nunca imaginávamos até pouco tempo. Quem imaginava que nós poderíamos deixar 10, 15 ou 20% ou até mais de gente trabalhando em casa? Nós não admitimos isso, mas agora a gente entendeu de que isso é possível, de que isso a gente pode fazer. Eu queria dar só um exemplo para vocês. Se o Estado conseguir fazer com que 20% dos seus colaboradores trabalhem em casa, nós vamos economizar mais de 10 bilhões de vale-transporte por mês. Nós vamos atrás, está nesse plano também, se vai trabalhar menos gente naquela secretaria interna, será que ela não pode se juntar com a outra e ir no mesmo prédio, ou reduzir o tamanho para reduzir o custo de aluguéis? Aquilo que unidades que vão sobrar não pode ser vendida para poder fazer recursos, para ter menos despesa. Quer dizer, então, tudo isso está sendo planejado dentro desse plano para a gente poder dar suporte. Porque nós podemos, uma coisa, temos consciência disso, nós não podemos deixar de cumprir com as obrigações, primeiro, trabalhistas, de não pagar salário, como acontece com grande parte do Estado brasileiro, e outros que não estavam nisso vão entrar agora. Quer dizer, e nós temos que fazer, porque o volume de economia que está dentro do salário do funcionalismo público, quer seja ele da ativa, quer seja ele do inativo dos aposentados, ele tem uma repercussão enorme na economia de mercado de um modo geral. Então, seria um crime se a gente não pudesse cumprir. E outra coisa, nós precisamos passar o ano no azul, que se nós passarmos no vermelho, nós vamos ser tolhidos de empréstimos, mesmo que seja de governo federal, para repasses, ou mesmo de empréstimos externos, que teria que ter o aval do governo, e pela lei, quem está endividado não pode fazer esses empréstimos. Então, nós temos um compromisso, e o governador tem sido muito incisivo nisso, que nós temos que fazer o melhor possível para que a gente possa fazer o mais eficiente plano de trabalho, e que a gente possa passar para o ano que vem com condições
necessários. Então, com esses investimentos que estão sendo aplicados, desses 20 bilhões, 24 bilhões, que podem reduzir para 18, 19, mas que ele vai ser aplicado, mais os novos que vêm vindo, a gente vai ter aí um grande upgrade para que a gente possa sair mais cedo do que os outros estados e sair na frente, buscando a nossa eficiência nos custos e, principalmente, dando oportunidade ao nosso comércio a sair mais rápido desse problema todo. Presidente, só hoje eu conversei com o Joel, que é aqui do Sebrae de Ponta Grossa, da região. Parece que está vindo um incentivo do Sebrae com alguns cursos, alguma coisa. Você podia falar sobre isso aí, a retomada aí do comércio? Veja bem, o Sebrae esteve conosco aqui ontem e a gente está trabalhando junto com o Sebrae, junto com a Caixa Econômica, junto com o Banco do Brasil, levando dentro das agências, até de municípios, no caso de Ponta Grossa tem o escritório do Sebrae, mas em lugares que não tem os acordos que o Sebrae tem, que tem a sala do empreendedor, não é isso? Para que a gente possa ajudar esses empresários a terem os recursos e terem o processo mais agilizado do que hoje. Eu queria aqui entrar num detalhe, não sei se vem pergunta depois, mas eu já vou antecipar isso tudo, que é a questão, por exemplo, da nossa agência de fomento, que tem muita gente ligando, e eu estou pagando a conta, porque eu estou em 3 pontas, eu estou no Sebrae, que cuida das micro e pequenas empresas, estou na Federação do Comércio, que temos aí qualquer coisa de 545 mil empresas, grande parte delas, 93%, 94% são micro e pequenas empresas, e agora estou aqui no governo com a agência de fomento também fazendo seu papel. A agência de fomento tem uma estrutura que o ano passado atendeu 5.700 pequenas e microempresas. E este ano, em 3 dias, entraram 21 mil. Hoje nós estamos com mais de 40 mil pedidos. Ela não é um banco de balcão, como uma agência de banco que tem uma estrutura na retaguarda, que tem a sua matriz, que tem N, tá, tudo e tal. É uma agência de fomento. Então, um reduzido número de funcionários que humanamente é impossível conseguir cumprir, atender todos isso numa vez só. E todo mundo está precisando para ontem. E nós entendemos isso, porque nós sabemos o que acontece aí fora. Acontece que a gente está buscando recursos para saber como é que vai melhorar isso. Primeiro, contratar uma fintech ou uma agência que faça a avaliação de crédito, porque nós não temos capacidade de fazer essa avaliação do tamanho que está entrando, porque todo dia está entrando mais 600, 700, 800 pedidos novos, ou 1.000, 1.100, todo dia. Quer dizer, então, a capacidade da agência de fomento não dá para atender os pedidos do dia, quanto mais aquilo que tu tem no passado. Recursos não me parece que seria o problema, até porque com o presidente do Conselho do Sebrae do Paraná, a gente conseguiu com o presidente do Conselho Nacional que ele colocasse 20 milhões, o governo do Estado colocou mais 10 milhões, assim, as cooperativas de crédito somadas colocaram mais 10 milhões, são 40 milhões que foram aplicados em fundos garantidores que vão permitir mais 400 milhões para as pequenas e microempresas fazer os empréstimos com a garantia que tem a segurança do fundo garantidor. Então, mais os recursos que a agência tem, mais um pouco que o BRDE está colocando também na agência de fomento, os recursos existem. O que está faltando é um pouco de estrutura para poder atender isso todo nesse momento só. E, com isso, a gente vai dar um fôlego para essas empresas. Claro que tem gente que não vai ter conseguido o empréstimo, que está com problemas de crédito. Agora, nós não podemos fazer nada num momento como esse, porque existe um sistema de crédito nacional que o Banco Central não permite que o executivo desse banco empreste dinheiro
para gente que não tenha o crédito liberado. Quer dizer, isso vai existir como existe no mundo inteiro, lamentavelmente, a gente não tem muito o que fazer sobre isso. Agora, aqueles que têm possibilidade, com certeza vão ser atendidos num curto espaço de tempo, porque, junto com a Fintechs e junto com o Sebrae, Banco do Brasil, todos juntos nessas agências, a gente vai conseguir agilizar isso para atender essas empresas que estão pedindo crédito, não só nesse fomento, mas também no BRD. Ok. Rafael, qual é a outra pergunta? Presidente Piara, uma pergunta bem simples aqui, até já foi discutido isso anteriormente por você, mas é uma discussão sobre a retomada dos eventos no estado do Paraná. Alguns empresários de Ponta Grossa, Iriotax e Ariel, eles mandaram perguntas para nós referente a esse tópico, né, que foi um dos mais prejudicados em todo o estado, que é referente aos eventos. Então é uma situação bem delicada, a gente entende, mas logicamente isso vai ser colocado à frente, né, num plano de retomada em exponencial, como foi colocado agora. Só para complementar, presidente, e vice-governador, né? O pessoal dos empresários aí, né? Esse Iriotax e o Ariel são do ramo de empresário, de eventos, que nem eu sou também, né? O senhor sabe que eu tenho a empresa, tenho uma chácara que faz eventos, que o senhor já teve várias vezes lá, conhecendo, e nós temos muitas pessoas, empresas, nós fizemos um grupo aqui em Ponta Grossa, até o senhor deve ter recebido alguma coisa de Ponta Grossa aí ontem ou hoje, né? Tem umas 200 e poucas empresas que dependem de eventos, né? Então, são pessoas que estão há 60, 90 dias parados, né? E como eu já tinha cobrado, eu já venho cobrando o senhor já faz uns 60 dias esse assunto, né? Não estamos parados aí, né? Como tem pessoas que acham que a gente não está fazendo nada, mas já estamos trabalhando nos bastidores. A questão dessa do empréstimo, do financiamento, teria no banco aí do Estado, aí que o senhor estava falando dos empréstimos, alguma coisa para pegar com 6 meses de carência, começar a pagar com juro baixo, para esse ramo de atividade aí, que esse pessoal não vai se recuperar tão fácil, porque não é fácil ficar 90 dias parado e pelo não sei quando que vai voltar, né? O senhor teria alguma forma de crédito para esse segmento especial? Então, vamos por essa. Na verdade, nós se perguntar de onde que eu não sou cobrado. Daí fica menos espaço, porque eu estou cobrado de todos os lados, por causa da Federação do Comércio, por causa do Sebrae, e como eu sou conhecido de todo mundo aí fora, o empresariado vem parar aqui. Ontem nós recebemos, por exemplo, a Brasel, com mais 3, para não vir todos aqui, a gente condicionou, e esses 3 estão falando por todos os outros empresários da área de eventos, como você está fazendo a pergunta. Veja bem, os clubes sociais e os eventos são talvez os únicos 2 segmentos, com raras exceções, que ainda não tiveram aí uma abertura da forma com que o comércio, a academia e outros segmentos deram, shopping, etc. E tal. Claro que cada um com a sua regulamentação, cada um reduzindo. E a proposta dessa gente ontem foi de manter o mesmo processo dos restaurantes. 30%, espaço tal, todo mundo sentado, você entende, sem baile para dançar. Eles trouxeram aí ontem um band bastante extensivo, colocando a sua ideia, e eu acho que eles têm razão, porque ficar sem faturamento, sem nenhuma receita, e tem um monte de gente que depende deles, os trabalhadores que fazem a alimentação, aqueles que fazem as limpezas de salão, aqueles que fazem o transporte de produtos que vai e que volta, os fornecedores, que são muitas vezes específicos de determinados tipos de produto, tem aí um envolvimento econômico bastante considerável. E eu me comprometi com eles de conversar, primeiro com o governador, segundo com o nosso secretário da Saúde, porque está vetado aí o clube social. A maioria, não é que nem você que tem a sua sede própria, a maioria das empresas de eventos utilizam as estruturas que já existem, que seria o próprio clube social. Ele aluga o salão, ele aluga, tá lá e faz a sua estrutura lá dentro e atende 300, 500, 1.000, 1.500, depende do tamanho do evento, e teria que abrir, então, o clube social também. Isso daí, o grande problema da abertura de toda essa história não está no controle
dos 30% de máscara, não ficar, digamos assim, aglomerados, tal, cada um sentando na sua mesa, etc. e tal, não tendo a dança para fazer tudo isso, tal, não sendo buffet para fazer, sendo servido empratado, como a gente chama, a inglesa e tal. Quer dizer, tudo isso é razoável a explicação que tem. O grande problema que tem na saúde é a questão do transporte urbano. O transporte urbano, para vocês terem uma ideia, aonde que a pessoa consegue andar no transporte urbano fica a 30 centímetros, mesmo que ele esteja de máscara. Muitas vezes essas máscaras não são adequadas a esse processo todo. A troca de máscara de manhã e de tarde, pouca gente faz, o cara que vai trabalhar. Então, nos ônibus está sendo o grande problema de todas as cidades, o transporte urbano. Eu vou citar um exemplo aqui de Curitiba, para não falar aí de Ponta Grossa, de Londrina, de Maringá, etc. O prefeito de Curitiba está controlando o volume de passageiros dentro dos ônibus urbanos da capital. Ele permite um a cada assento, ele permite lá, vamos admitir 40 pessoas dentro do ônibus. Acontece que os ônibus que vêm da área metropolitana, que chegam nos terminais para entrar, aqui existe a integração, ele desce, digamos assim, de Colombo, ele desce de Piraquara, ele desce no terminal e vai embarcar. Ele vem lá 120, 140 cara no ônibus. Ele vai embarcar só 40, daí aqueles 70, 80 ficam lá no terminal. Dali a pouco vem um outro ônibus com mais 120, 140 e saiu outro de 30, quer dizer, vai acumulando. Hoje tem polícia militar e o exército nesses terminais aí para evitar problemas. Quer dizer, então, esse processo é que tem trazido uma preocupação enorme na questão da saúde, na questão do controle dessa epidemia toda que tem. Então, como esse segmento não tem tudo isso, até porque um evento geralmente é feito numa camada social um pouco mais elevada, ele tem seu carro, ele vai isolado, não tem tal, teria a questão dos empregados, daqueles que trabalham no processo. E esse pessoal também vão trabalhar em horários diferenciados daquilo que é o feijão com arroz do preço do ônibus, saía às 6h30, 7 horas, de estar empilhado tudo isso. Por que foi feito um plano de que o comércio começa às 10 e termina às 5? E o shopping começa meio-dia e termina às 8? De que a turma de limpeza, em vez de ser às 7 da manhã, às 8, para começar a trabalhar, ele começa às 9. Quer dizer, para diferenciar, para não ter acúmulo nos ônibus. Acontece que esse acúmulo não acontece na capital, mas acontece na área metropolitana. Então, os empregados do segmento de eventos não teria esse processo. Então, o pedido, eu acho que até é razoável. E eu me comprometi de conversar com o secretário da Saúde também, para pegar a opinião dele, para saber como é que pode ser dividido, e pedir aos empresários que tiveram ontem aqui uma relação daquelas empresas que tinham seu próprio estabelecimento, qual é o tamanho dele e qual é a capacidade, e aqueles que dependiam de clubes, para a gente ter uma ideia e levar isso pronto para o nosso secretário fazer. Então, é uma questão de dias para a gente saber aí se é possível. Hoje, infelizmente, eu tive reuniões com 2 secretários de manhã, um de tarde, e já é a terceira live da agora, e fora o expediente convencional que eu estou tendo aqui. Então, amanhã, com certeza, eu vou conversar com o nosso secretário Beto Preto e sentir dele o que é possível fazer para que a gente possa amenizar esse problema das empresas de eventos. Quanto à questão financeira, ele segue o mesmo caminho dos outros. A agência de fomento, o Heraldo, ele tem recursos até bastante reduzido o juro. Tem juro aí de 0,43, de 0,67, de 1,01, quer dizer, que corresponde aí a 12% ao ano, ou a de 0,63, aí a 5 ou 6% ao ano. Quer dizer, que são juros razoáveis. Agora vai depender do cadastro dele, como é que está a empresa dele, porque muitas vezes, por exemplo, como o evento é um negócio, ele faz um contrato.
E tem casos que eu vi ontem aqui, tem gente que fez contrato para fazer que foi prorrogado. Agora, se não, na próxima vez que não tiver um vazamento, ele vai ter que devolver o dinheiro. E esse dinheiro ele já usou para pagar o salário. E agora tem gente que dispensou durante 90 dias e agora, no dia 1º, já teve que receber os funcionários de volta. Quer dizer, então, ele gastou aquele dinheiro que ele tem que devolver. Então, vai ter gente que vai ter problemas sérios, sim. Então, a gente vai ver. Mas o sistema de crédito, fiquei de falar com o Heraldo também, para ver se a gente consegue separar isso daquele bolo todo que está lá, mas já tem muita gente lá nessa fila para receber esses recursos que são da mesma forma de empresa tal. O que vai depender aí da estrutura do seu balanço, vai depender daquilo que tem no balanço, que tem muita gente que, às vezes, não se preocupa com a sua contabilidade, faz um balanço simples, débito, crédito, ativo, passivo, quanto a receber, quanto a pagar, isso não é analítico. Eu sou formado em ciências contábeis também, você leu aí no meu currículo. Quer dizer, como é que um banco pode fazer uma avaliação de um balanço desses que não espelha nada? Quer dizer, muitas vezes tem gente séria, gente responsável, gente que tem um belo faturamento, mas não está espelhado na sua contabilidade. Quer dizer, então, precisa ter consciência disso também. Agora, não vai resolver isso agora. Talvez aqueles que tenham condições de dar aval, garantia, etc. e tal, possa melhorar a situação dessa gente também, desde que ele não tenha um passivo já executado, coisa semelhante. Então, segue normal de financiamento padrão. Então, presidente Piana, eu vou falar o seguinte, então, para esse pessoal de eventos, como o Cindy-Lojas aqui representa o Fomento Paraná, eu vou pedir para esse pessoal de eventos, então, entrar em contato aqui com o Cindy-Lojas, com o Rafael, vamos tentar ajudar eles aqui encaminhando eles para o Fomento Paraná aqui pelo Cindy-Lojas, ok? Pode ser? Tem aí o Sebrae também, que pode dar uma força nisso tudo para ajudar a montar esse processo todo aí. Certo. Sabe que tem um acordo com a agência de fomento, com o sindicato, não sei se vocês assinaram ou não, mas se não tiver, só pega a participação lá, assina, e com isso aí vocês também podem receber esses cadastros. Nós já somos correspondentes do Fomento Paraná, tá? Presidente Piana, a próxima pergunta aqui vai ser o professor Newton Goiaba. Ele fez uma pergunta. Rafael, qual que é a pergunta 3 aí? Então, vamos lá. Ele colocou assim, presidente, que diante desse período da pandemia, ao Covid-19, sabendo que as ações variam de estado para cidade, qual a sugestão de um planejamento de retorno pleno das atividades para Ponta Grossa, tanto na indústria quanto no comércio especificamente? Veja bem, nós não podemos dividir aqui Ponta Grossa, Curitiba, Londrina, Maringá. O Estado tem que pensar como um todo. Quer dizer, dentro desse planejamento aqui está incluído toda a economia do Estado, principalmente o caso de Ponta Grossa, que tem uma força extraordinária na indústria. Nós tivemos uma live ontem com a DVB, junto com o nosso Carlos Walter, da onde foi discutido muito essa história desse suporte necessário desse planejamento. Então, esse planejamento está incluído aqui, sim, porque nós temos um grande problema. Eu cheguei a dizer ontem, vou repetir aqui para vocês, que teve determinados períodos, de alguns anos atrás, que o comércio, 31% do que era vendido no comércio vinha de importação. Quer dizer, você veja bem, nós estamos tirando isso da indústria, da produção nacional e comprando de outro país para vender aqui dentro mais barato. Então, isso não é possível continuar desse jeito. A indústria precisa se atualizar, a indústria precisa produzir mais barato, os governos vão ter que entender de que o setor produtivo vai ter que produzir com custos competitivos para poder sustentar aquilo que não dá mais para importar, porque eu citei agora há pouco aí que a gente vai ter uma redução, vai subir o preço de custo da indústria, porque vai produzir menos, vai custar mais caro e tem menos dinheiro para comprar, vai vender menos ainda. Então, a gente precisa dar um jeito de equilibrar isso
para poder ter preço competitivo para fazer com que a produção da indústria possa manter aquilo que ela vinha mantendo, pelo menos, para não reduzir a quantidade produzida, para não subir o custo. Então, esse plano prevê esse suporte. Tem aí o BRDE para algumas indústrias que têm recursos em volumes maiores, que não é possível atender pela agência de fomento. O BRDE tem recursos até bastante consideráveis. Primeiro, prorrogando aquilo que nós temos como já empréstimos feitos, dando os 90 ou 180 dias, que depende do segmento, e tem recursos para novos empréstimos, para novos investimentos que são necessários para a manutenção dessas indústrias. Então, tudo isso está somado nesse plano que está aqui, que o Wilson Blay, que faz parte desse plano aqui, também tem. Qualquer coisa você pode encaminhar aí para o BRDE, para o Wilson Blay, que ele vai dar uma ajuda, uma substancial informação para essas empresas que precisam dessas informações, dessas ações que foram incluídas nesse plano de retomada da economia. Porque nada adianta você fazer isso. Eu, que sou do comércio, claro que tenho que me preocupar com o comércio, mas se eu não tiver o fornecedor da indústria, se eu não tiver o empregado na indústria trabalhando para ganhar o seu salário para gastar no comércio, eu não vou para lugar nenhum. Quer dizer, eu preciso fazer com que o salário exista, que a gente consiga, com esse salário, eles vão gastar onde? Vão gastar conosco, no comércio, nós vamos pedir para a indústria vai pedir para a matéria-prima. É o ciclo vicioso que todos nós precisamos manter. Então, nesse caminho está sendo... não foi ficada a indústria de fora, muito pelo contrário, ela é fundamental aqui no Paraná, e nós que estamos buscando indústria, todo o plano ali fora, e tivemos o privilégio do ano passado de sermos o primeiro estado brasileiro em volume de aplicações de dinheiro de fora dentro do país, no nosso estado. Quer dizer, não é agora que a gente vai ter que deixar a indústria de lado e cuidar de tudo. Nós temos que cuidar do todo para poder ajudar aqueles que talvez mais precisem, e que seria aquilo que eu disse no começo, investimentos em diversos lugares para utilizar essa mão de obra para poder ter consumo, e esse consumo vai ajudar a indústria a fazer, e algumas indústrias específicas a gente tem tratado em casos especiais aí, que eles têm vindo aí, a gente tem atendido, aí o governo tem sido sensível a esse problema. Então tá. Agora, presidente, a empresária, a Flávia Barrichello, ela é da loja Zarezo, ali do Shopping Paládio. Ela fez uma pergunta aí. Rafael, a quarta pergunta, qual que é? Vamos lá, presidente. Os empresários do shopping, de forma geral, e a Flávia fez para nós essa colocação. Então, a gente sabe que não tem nenhuma lei específica sobre a questão dos aluguéis, tanto para lojas de rua quanto para lojas de shopping, né? E se existe alguma orientação, tanto do governo, para que minimize essa tratativa, tanto do empresário como do proprietário, para que reduza, de certa forma, o aluguel a ser colocado pela empresa? É bem difícil, não? Veja bem, o governo não pode intervir num contrato privado. É um contrato civil entre o inquilino e o proprietário. O governo não tem interferência para isso. O governo pode, como eu disse aqui para os donos de shopping, no dia que eles vieram aqui conversar, pedindo para abrir, que depois, 10 ou 12 dias depois, a gente chegou a um consenso que aqui abriu depois do que aí em Ponta Grossa. Nós já alertamos que iam ter problema, que as pessoas que hoje queriam abrir, iam abrir e abriram e não tem cliente. E agora vai ter que pagar o aluguel e ajudar a pagar o condomínio, e que muitas vezes não vai conseguir vender para tudo isso. Quer dizer, que eles iriam ter problemas, queriam ter que rever os conceitos de aluguel, da forma de cobrar esse aluguel, do prazo que tinha que dar, etc. Tudo isso foi colocado na mão deles, que isso seria possível. Agora, eles responderam que eles iam tentar amenizar isso tudo. Agora, eles também têm um problema, que eles têm um investimento maciço que depende de receber esses aluguéis para poder sustentar a estrutura do shopping. Agora,
Isso vai ter que ser uma conversa entre os inquilinos do shopping e o dono do shopping para poder fazer e amenizar essa situação que tem. O governo só pode orientar, mas não pode interferir nessa questão financeira. Rafael, antes da próxima pergunta 5, eu estou com o José Maruli Simão, conhece, presidente Piana, de Castro aí? Ele está perguntando se tem alguma iniciativa da CNC ou da FEComércio em relação aos impostos federais que vão vencer, acabaram sendo facilitados para pagar mais no final do ano, só que eles estão preocupados com a data que vai cair os dois impostos juntos, né? E tem esse acúmulo de impostos e tem medo que não consigam cumprir com o combinado. O senhor tem alguma notícia já do governo que você vai parcelar, vai mudar esse parcelamento para frente, alguma coisa assim? Tem 2 pedidos no Congresso que deve estar votando enquanto nós estamos falando aqui, que é para ajudar a amenizar isso. Vocês devem ter recebido aí ontem um pedido da Federação do Comércio para falar com os deputados da sua região para votarem a favor dos 2 projetos dessa forma, para que a gente pudesse amenizar esses problemas todos. Então, a Confederação do Comércio está trabalhando em cima de amenizar esses problemas todos que tem, como nós trabalhamos aqui na Federação do Comércio, você ajudou, para que os tribunais não executassem, que dessem mais prazo para fazer toda essa execução toda que tem aí, os cartórios não protestar nesse período todo que está aí. Então, tudo isso a gente tem ajudado, tem feito pela Federação do Comércio, vocês mesmos do sindicato que têm trabalhado em cima disso tudo. Agora, não depende só da gente, depende do Congresso Nacional entender. Agora, veja bem, o problema é enorme em todos os segmentos. Quantos milhões e quantos bilhões o governo federal está abrindo mão para repassar para os estados, para os municípios, que ele tem feito, que vai mexer na estrutura do governo federal. A gente não sabe qual é o tamanho do caixa do governo federal para que ele poder, assim, eu vou amenizar isso. Agora, me parece que está dentro desse projeto que está sendo votado aí uma forma de amenizar esses problemas todos. Senão, ele vem na sequência para votar, porque tem, vários projetos que estão sendo dentro disso. A gente está atento, viu, Maruli? A gente está atento para poder ajudar. Rafael, faça a pergunta 5 lá para o presidente. Presidente, as políticas de apoio que são do governo federal, que foram implementadas agora para manter o número de empregos, né? Ela realmente é suficiente para as empresas do comércio? Foi colocado aqui uma questão para nós enviada. Veja bem, não atende tudo que a gente precisa. Ela está atendendo e, veja bem, volta sempre a dizer, aqueles que estarem na frente, aqueles que imediatamente tinham estrutura para fazer o serviço, para atender isso tudo, aqueles que liberaram os seus funcionários, aqueles que fizeram acordo para poder transferir os 25% que depois o governo federal complementa. Por exemplo, vou citar o caso do SESC e SENAC. As duas instituições fizeram a sua redução de salário e, obviamente, que aqueles que passaram a ganhar menos do que X vão ser complementados pelo governo federal. Então, aquilo que o governo federal colocou à disposição, ele veio para ajudar o empresário. Agora, tem aqueles que não fizeram a sua lição de casa, que não têm a sua contabilidade, a sua estrutura em ordem, que tem problemas de certidões, etc. e tal, como é que a gente pode ajudar uma empresa dessa daí? Então, eu acho que os recursos que o governo colocou foram ótimos, mas não atinge todo o sistema econômico do país, até porque não tem condições de fazer. Quando a gente vê, por exemplo, o americano, mas tem trilhões de dólares. Falei, qual é o tamanho da economia dele? Será que aqueles 3 trilhões de dólares é mais do que os nossos 800 bilhões para o nosso povo brasileiro? Quer dizer, pelo tamanho do salário que eles ganhavam lá, pelo tamanho da estrutura que tem lá, 40 milhões de empregados que perderam emprego. E lá funciona. O cara recebe um salário considerável e tem que pagar para o cara. Agora, nem eles têm tanto dinheiro
suficiente para estruturar a sua economia. Você imagina nós aqui. Então, nunca será o suficiente para a gente atender todos. Agora, aqueles que saíram na frente, correram, estão em condições de fazer, ele amenizou bastante. Tanto é que tem muita gente aí que está com a empresa fechada, está todo mundo em casa lá, e ele está em dia com os seus recursos. Por quê? Porque ele fez um acordo com o governo. Aqueles que ainda não fizeram, eu diria para se apressarem em fazer, porque daqui a pouco vai acabar e vai encerrar esse prazo. Quer dizer, na hora que o governo falar assim, agora acabou a pandemia, não tem mais o que fazer. E daí ele vai ter que entrar pelo caminho normal, vai ter que emprestar dinheiro a juro no banco aí, a 3% ou 4% ao mês, e daí não vai sobreviver. Então, a gente tem que ser consciência disso daí, tem que correr para usar os benefícios da 937, 932, de tantas outras que tem por aí, que eu não lembro agora o nome, mas tem muita coisa. Se caso tiver alguma dúvida, vá lá no nosso Sindiloja de Ponta Grossa, se ele não tiver a informação na hora, pede para a Federação do Comércio, que aí a gente pode ajudar a complementar esses valores também, tá ok? Ok. Presidente, vamos para a última pergunta, que a nossa live já está quase 1 hora aí, né? O senhor já deve estar cansado aí pelo dia de hoje. Rafael, a última pergunta, por favor. A última pergunta, presidente. Uma pergunta que envolve mais a parte de classes, né? Então, qual seria o papel mais importante hoje dentro de uma história de classe, que representa inúmeras empresas e setores do nosso Estado de uma forma geral? Qual o papel mais importante hoje para nossas entidades? Veja bem, o empresário, do modo geral, isso tanto na indústria como no comércio, na área de serviço, não tem dado valor para as entidades representativas de classe. Isso é muito ruim para o país, muito ruim para as empresas, porque acham difícil pagar alguns reais por mês ou por ano para que essas entidades permaneçam forte e estruturadas. Há um engano extraordinário, e veja bem, eu falo por ter empresário também, e a gente sabe que na hora que você tiver que fazer uma ação do governo, você faz sozinho, se você perde, você arca com as consequências. Se a tua entidade de classe fizer isso por você, ela não é responsabilizada, porque ela está fazendo isso pela curva de todos os empresários, mesmo que seja individualizada para aquele segmento. Então, o que a gente precisa é fazer com que o empresário entenda que ele precisa se aproximar das entidades de classe, quer ser do seu sindicato patronal aí de Ponta Grossa, de Londrina, de Maringá, de Curitiba, de onde for, e que esse sindicato tenha condições de fazer a sua estruturação, contar com uma federação como a nossa, que tem uma estrutura muito forte, muito organizada, que, junto com isso, a gente consegue amenizar muita coisa. Veja bem, como é o caso específico desses 2 projetos que estão na Câmara hoje para ser votados. Quantos deputados do Brasil inteiro estão sendo instigados para votar a favor dos nossos interesses? Se não tivesse o nosso sindicato, cada um presidente ou membro do sindicato ligar para o seu deputado da sua região, para que ele entenda que lá ele precisa votar, porque vai ajudar a base eleitoral dele, como é que ficaria esse voto? Ele estaria solto, ele votaria naquilo que passa no momento para ele. Assim, não, assim ele sabe que ele tem uma responsabilidade de tantos mil empregos na nossa região, que ele tem tantos mil empregos lá em Londrina, Maringá, que está em Leão, que ele tem tantos empresários que está envolvido nesse processo todo. Então, o que eu quero dizer aqui, muita clareza, vamos separar aquilo que não presta daquilo que presta. Se eu falar que todos os sindicatos são bons, eu estaria mentindo e eu não faço isso. Então, aqueles sindicatos que trabalham, e está aqui na frente de um que tem uma estrutura muito boa em Ponta Grossa, esses sindicatos precisam ser prestigiados, como a sua federação precisa ser prestigiada. Eu falo aqui da agricultura. Olha o caso, por exemplo, do agronegócio. Esse povo é unido, esse povo paga. Ele emite a nota, ele paga o sindicato local dele, paga a federação tal, paga a confederação. Quer dizer, eles são fortes, eles se unem e conseguem tudo isso daí. Por que nós não podemos ter a mesma estrutura deles?
porque é difícil pagar R$ 120 por ano, muitas vezes, para uma empresa pequena, ou 240 por ano. Significa uma cerveja e meia por mês, coisa parecida. Quer dizer, então, se todos nós fizermos o nosso papel e estruturarmos uma estrutura forte, a gente vai ter muito mais poder, vai ter muito mais condições de barganha na esfera de governo, na esfera do Congresso Nacional, da nossa Assembleia aqui, da Câmara de Vereadores em Ponta Grossa, de todas as câmaras que existem por aí, para fortalecer a estrutura para que a gente possa se defender, porque cada um busca os seus interesses. Quer dizer, como nós estamos aqui querendo que abra as empresas de evento, tem aqueles que querem que feche, que não abra nunca, porque ele tem o seu restaurante de lá e ele quer fazer esse processo todo. Então, se nós não tivermos uma entidade de classe que pense por isso aí, que faça um universo do todo da economia diversificada que tem, como é que vai funcionar isso? Cada um vai puxar a brasa para o seu assado, como a gente diz na gíria. Isso não leva a lugar nenhum, nós temos que ter estrutura. Quantos ADIM nós já entramos aqui no Paraná, da Federação do Comércio? Eu não posso entrar com uma ADIM só em empresa de entidade superior que a nossa confederação, mas se vierem para a Federação do Comércio, nós damos entrada lá e quanta coisa nós já conseguimos em benefício para nossas empresas do Paraná, principalmente a do comércio, serviço e turismo que nós representamos, em cima de prestígio que nós temos, de respeito público que nós temos. Quer dizer, então, isso é fundamental que o nosso empresário entenda de que a gente tem que trabalhar em cima disso e que se aproxime do sindicato, que faça parte do sindicato, que vá nas reuniões, que ajude a debater, que faça parte, que quanto mais gente, quanto mais estruturado for, mais força a gente tem para fazer tudo isso. Então, veja bem, como eu estou dos dois lados, eu sei como é que funciona do lado de lá e sei como é que funciona dentro do governo. Por exemplo, a questão aqui de venda de cães, um negócio simples. Agora, quantas lojas que vendem hoje produtos de animais aí? Quer dizer, e daí você não pode ter um cachorro lá dentro para vender porque está proibido, só o produtor pode vender. Daí vende para a internet, para todo mundo, não tem controle nenhum. Quer dizer, tem que ter um critério, tem que ter uma ordem em cima disso. Estou dando um exemplo, porque tem tantas outras coisas por aí afora. Quer dizer, então, quanta gente está sendo prejudicado hoje pela venda da internet do e-commerce? Quanta coisa está entrando de fora que a gente não sabe de onde é que vem, que ninguém está ganhando nada. O governo não recebe imposto, as empresários locais não vendem e vem uma empresa que está de lá, do outro, do exterior, e, veja bem, aqui em Curitiba passam mais de 25 mil pacotes por dia que vêm do exterior, que alguém está comprando e que está espalhado para esse país afora. E está prejudicando a produção da indústria, está prejudicando o comércio, está prejudicando um monte de gente. Quer dizer, a gente tem que dar um jeito nisso. Agora, só vai conseguir fazer isso na hora que nós estivermos unidos. Eu não quero mais entrar em detalhe, mas, em síntese, união, boa vontade, decisão, e a gente vai conseguir superar essa dificuldade. Quero dar um abraço para todos vocês aí. Muito obrigado, Loureiro, por ter me convidado para conversar com vocês aí. O nosso Maruli, de lá de longe, que eu acho que ele está ligado conosco também. O Rafael aí, que está comandando isso tudo. E estou sempre à disposição de vocês aí, para o que eu puder dar de contribuição aqui para o nosso governador Ratinho Júnior, que eu puder ajudar o nosso sindicato, ajudar a nossa turma do SEBRAE, dos pequenos e microempresários, a nossa turma, do modo geral da operação aí, estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Que Deus proteja a todos e se cuide. Máscara, gel, distanciamento e fé. O refrão vai mudar agora, fique seguro, né? Obrigado, Piana, aí pela disposição aí do senhor hoje participar dessa terceira ou quarta live, acho que ele está participando, né?
E sempre o apoio que o senhor dá para Ponta Grossa, ajudando a trazer essas indústrias novas, como a Tata Motors, que está vindo aí. No mês que vem o pessoal está vindo para ver a instalação. Então, esse apoio que o senhor dá para nós aí como indústria e comércio Ponta Grossa. Também quero agradecer aí o Rafael Ribeiro, nosso moderador, né? E nas técnicas, por trás escondido, o Felipe Matheus Rodrigues, que está aqui com a gente aqui também, então, tá? Então, uma boa noite para todo mundo que está assistindo aí e até uma próxima live nossa, que é amanhã, às 17 horas. Obrigado, Piana. Tudo de bom para vocês aí. Obrigado, presidente. Um abraço. Obrigado. Show de bola. Sim.